bom dia gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos nessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Começamos bem com o gol do gringo Germancano, que vinha sendo criticado, tocou um pouco na bola, mas artilheiro é assim mesmo. Um jogador que fez 41 gols na temporada passada tem que se ter um certo respeito. Boa jogada do Gabriel Peck, também não entrou bem mais uma vez na partida, mas lutou muito. Fez o cruzamento, o Germancano, com uma cabeçada de manual. Meteu no chão, a bola quicou, enganou o goleiro do Boa Vista e o Vasco conseguiu a sua primeira vitória, tirando um peso. Porque caso não conseguisse a vitória, seria o terceiro jogo sem vencer e também o terceiro jogo sem fazer um gol sequer. Germancano teve uma repercussão muito grande na Argentina, na Colômbia, por ser um personagem muito querido. Também querido pelos jogadores do Vasco já. É um rapaz tranquilo, um rapaz sem muita badalação e, acima de tudo, extremamente profissional. A gente torce muito para que o Germancano tenha feito o primeiro de muitos gols com a camisa do Vasco. O técnico Abel Braga falou depois do jogo do porquê de ter feito todas as alterações e não ter mexido em Germancano. Como eu disse, havia uma crítica, porque o gringo mal tocava na bola. Mas Abel sabe que falta o 10, o cara para pifar a bola para ele. Mas mesmo assim, ele manteve Germancano até o final, porque acreditava no potencial do gringo. Ele ainda está sofrendo um pouco, porque a nossa, hoje, eu creio que a nossa transição melhorou um pouco, a nível de defesa intermediária. Está faltando melhorar no último terço. Então, enquanto não melhorar, ele sofre um pouco, né? Mas isso vem com o tempo, isso vem. O importante hoje era vencer, nós conseguimos. Quando é dessa maneira, a gente fica assim na esperança, poxa, acho que mudou um pouquinho a sorte, também precisamos dela, né? Temos agora o jogo quinta-feira, depois vamos esperar o Botafogo e já logo um grande teste, que vai ser o jogo contra o Petroleiro, já pela Sul-Americana. Uma característica que o Abel Braga está cobrando muito dos seus jogadores é entrega, e isso ninguém pode reclamar. O time do Vasco tem lutado muito, mas o próprio Abel admitiu que o time não foi bem, o time não evoluiu do primeiro jogo, ele tinha essa expectativa, mas agora precisa pensar na próxima quinta-feira. O Vasco vai enfrentar a Cabo Friense. E aí tem a dúvida em relação ao meio de campo, porque ele no sábado escalou 3 jogadores de meio de campo iniciando. No jogo com o Bangu havia começado com 4 atacantes com o Gabriel Peck. Começou com Bruno Gomes, Raul e Juninho. Tirou o Juninho, botou o Peck e voltou o esquema com 2 jogadores no meio e 4 atacantes. Mas a coisa não deu tão certo, na força, na disposição, o Vasco acabou fazendo o gol da vitória. Mas para quinta-feira, jogo em São Januário, à noite contra a Cabo Friense, não se sabe. Será que ele mantém o Juninho? Será que ele pode usar outra opção? Marco Júnior nem no jogo entrou. Será que não vai ser utilizado, porque é um jogador da posição? Será que ele volta com o Gabriel Peck? A tendência do time é o mesmo. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Werley, Castanho e Henrique. Bruno Gomes, confirmadíssimo, mais uma vez elogiado pelo técnico Abel, e Raul. E aí o terceiro homem ninguém sabe. Na frente, Marrone, Germancano e Thales Magno. A situação do Vasco na competição na Taça Guanabara ainda é muito complicada, porque o Fluminense ontem venceu o Bangu. Foi a 9 pontos, líder do grupo. O Madureira também tem 9 pontos e é o segundo. O Volta Redonda parou nos 6 pontos, o Vasco tem 4. Na sequência de jogos, o Fluminense pega o Flamengo, depois pega o Boa Vista e depois pega o Botafogo. 2 clássicos em 3 partidas. O Madureira pega o Boa Vista fora de casa, vai jogar lá em Bacaxá, pega o Bangu em casa e termina contra o Flamengo. O Volta Redonda, que hoje nem é tanto adversário do Vasco, pega o Bangu, depois pega a Portuguesa e termina com o Boa Vista. Fluminense e Madureiros, adversários do Vasco direto, pegam aí equipes grandes, confrontos grandes. O Vasco pega a Cabo Friense, pega o Botafogo e pega a Portuguesa. Se Fluminense e Madureira ganharem um dos 3 jogos e empatarem o segundo, podem até perder o terceiro, porque já estarão classificados. O Vasco precisa hoje torcer contra. Já não está mais nas mãos do Vasco a classificação em função de um início claudicante. Mas de qualquer maneira, ainda há esperanças. E o Vasco, para isso, precisa ganhar da Cabo Friense na próxima quinta-feira. O Vasco tem uma preocupação a partir desse momento em relação ao gol. O goleiro Jordi sentiu uma dor na coxa na partida contra o Flamengo e acabou não indo sábado para o jogo em Cariacica. Subiu o menino Fintelman, goleiro do Sub-20. Jordi tem uma lesão muscular e a gente, fazendo uma pesquisa, conseguiu ver que é recorrente do Jordi
problemas na perna, no músculo da perna, no adutor, como foi no ano passado pelo CSA, quando ele ficou 9 partidas, 9 rodadas fora do gol do time alagoano. E é uma preocupação. Jordi vai intensificar o seu tratamento, vai ficar a princípio 1 mês parado, e assim, um monitoramento, uma preocupação básica, não agora, porque o Vasco tem jogadores suplentes jovens, como Lucão e também Alexander. São muito meninos para substituir, no momento de aperto, o Fernando Miguel. Mas o sinal de alerta está ligado, porque se Jordi demorar muito a voltar, como foi no ano passado pelo CSA, na base Jordi já tinha sempre problemas musculares. De repente, se Fernando Miguel se machuca, e aí como é que faz? Foi ligado um sinal de alerta. Não me surpreenderia se o Vasco começasse a monitorar a possibilidade de ter mais um goleiro em função desse problema crônico, que é o que parece Jordi infelizmente tem. É um menino que ganhou experiência no CSA, mas voltou como uma possibilidade de fazer uma sombra a Fernando Miguel. E já no segundo jogo da temporada acaba tendo um problema que foi muito semelhante àquele que ele teve em 2019 em Alagoas. Portanto, não se surpreendam se o Vasco começar a monitorar em função da juventude dos seus suplentes hoje, porque teria, além do Lucão e também do Alexander, obviamente, o Fintelman, que eu já citei, mas é muito pouco para um clube que tem apenas um goleiro experiente. Vai que o goleiro Fernando Miguel machuca na Sul-Americana. Quem vai jogar a segunda partida contra o Oriente Petroleiro? É bom ficar atento. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Café do Alto que está arrebentando, estará logo mais na nossa live. Já eu vou falar da live, logo mais às 7h30, lá no restaurante do Almirante. Café do Alto, parceiro do canal Atenção Vascaínos. A notícia da quentinha de hoje é uma notícia muito boa para o torcedor do Vasco. Provavelmente, amanhã, o Vasco deve estar, sim, fechando o contrato com Fred Guarim. A situação durante o final de semana, eu pude apurar isso, avançou muito bem, avançou legal. O Palmeiras entrou no circuito, sim, mas Fred Guarim deu a palavra ao Vasco. O Vasco está fazendo o esforço que foi pedido pelo Fred Guarim e volto a dizer, não é oficial ainda. Hoje a gente vai tentar confirmar conforme o dia passa, mas a tendência é que amanhã a coisa possa ser definida. Se não acontecer, alguma zebra houve, mas as situações estão se encaminhando para o encaixe. Há otimismo do Vasco e há otimismo também da parte do staff do jogador Fred Guarim. A possibilidade hoje eu diria que é muito grande, eu até vou escapar aqui um percentual de 80% para que Fred Guarim seja sim jogador do Vasco por essa temporada de 2020. É uma grande notícia para o torcedor do Vasco, volto a dizer, ainda não está confirmada, mas pelas apurações que tive junto ao Vasco e principalmente junto ao staff do jogador, a coisa está muito bem encaminhada e Fred Guarim pode até, se resolver amanhã, nessa semana ainda, pode voltar ao Brasil e se incorporar ao elenco cruzmaltino. Foi a quentinha do dia, e olha que quentinha, hein? Fred Guarim pode ficar no Vasco. Oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Hoje é mais um dia de muita expectativa. Por questão, grana, pagamento. A informação que a gente teve na sexta-feira é de que realmente, por uma questão de uma exigência do Banco BMG, o dinheiro acabou não sendo liberado. Dentro do Vasco há uma informação de que hoje não deve passar. Foi divulgado pelo companheiro Bruno Marinho do jornal o Globo uma possibilidade de uma penhora ter sido feita do escritório Barreira para, de alguma forma, impedir que o dinheiro do BMG fosse liberado. A informação que nós temos é a seguinte, de que se foi do escritório Barreira, não deveria ser feito, porque o acordo com o Barreira já foi realizado, do parcelamento da dívida. Se houve alguma penhora, vamos saber hoje, apurando durante o dia. Mas a informação que temos de dentro do Vasco é que realmente entraves burocráticos atrapalharam.
e não uma penhora. Vamos correr atrás para saber, mas temos que minimamente confiar naquelas pessoas que sempre informam corretamente dentro do Vasco, de que hoje sairia o dinheiro. Pelo menos a informação é de que os salários de novembro seriam pagos aos funcionários e também aos jogadores. Vamos esperar, vamos aguardar para saber se isso vai ser confirmado ou não. Para a gente concluir, eu quero dar algumas informações. A primeira, eu quero que você ouça esse áudio do técnico Abel Braga. Para Abel Braga, o "foi lindo" foi mal interpretado. Como a gente aqui tem espaço e a gente quer dar espaço para que as coisas sejam esclarecidas, fiz questão de reproduzir esse áudio que ele deu no sábado, depois do jogo contra o Boa Vista. Por que você falou o "foi lindo" mesmo com a derrota e que repercutiu tão mal, Abel? Eu me referi, tanto que você vê a matéria por dentro, aí por dentro ela foi bem escrita. No texto ela foi colocada de forma maldosa. Eu me referi àqueles 30 minutos. Uma equipe que descaracterizada porque nós não tínhamos nenhum tipo de entrosamento. Treinamos 2 dias para encarar uma equipe que joga junto, que ano passado ganhou praticamente tudo que disputou. Foi só isso. Eu não gostei do resultado, não gostei de perder pela menos, mas eu adorei os 30 minutos e volto a repetir isso. Mas as pessoas entenderam de forma errada, eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada. Por isso agora, cada vez que eu falar, vou responder com menos palavras, porque assim ninguém me perturba. Porque quando a Abel fala alguma coisa, é o caos. Então, lamentavelmente, mas acho que ficou esclarecido, né? Eu me referi, o lindo, o legal, o prazer que eu tive, foram os primeiros 30 minutos. E o que é que eu repito o termo? Porque 30 minutos nós amassamos. Depois, não. Tomamos o gol, frisei que desorganizamos, não tivemos tão bem, e no segundo tempo foi um jogo igual. Só isso. Segundo ponto, logo mais às 19h30, na nossa live, você que quiser comprar um souvenir espetacular, vascaíno mesmo, de coração, vá a São Januário, restaurante do Almirante. Estaremos com o Roberto Dinamite lançando a sua moeda comemorativa do mês de janeiro. O mês de janeiro, a moeda comemora o gol contra o Internacional, o primeiro gol dele como profissional. Você vai comprar a moeda, você está vendo aí, frente e verso, há um card junto com a moeda. Roberto vai assinar para você. Você pode ir lá, pagar R$60 pela moeda, vai ser um prazer receber você. Pega aquele papai esperto no restaurante do Almirante, vê a live e depois compra a moeda e com o autógrafo do Roberto Dinamite você tem uma relíquia. E para fevereiro, o gol escolhido é o gol contra o Santos. Um golaço de voleio que a gente durante a semana vai estar passando para você e vai ser sensacional. Também hoje, na nossa live, vamos estar escolhendo a frase que você gostaria que a torcida cantasse para o Germancano, para que você possa ganhar a camisa número 14, autografada pelo Gringo. Você está vendo aí o Gringo autografando o vídeo dele, autografando a camisa. Essa camisa pode ser sua hoje. Não vale mais mandar nada hoje. Para quem já mandou até ontem, aí tá tudo resolvido, você entra nessa promoção. E um outro aspecto, quem estará na nossa live logo mais às 7h30 é Ricardo Gomes, treinador campeão da Copa do Brasil, uma honra enorme, gosto muito do Ricardo. Ele vai estar conosco com o Roberto Dinamite, Bismarck vai voltar, vamos estar num bate-papo muito animado com Emerson Rocha, com o rapaziada todo, nosso JP Escofano, conversando de Vasco, falando da primeira vitória do Vasco da Gama. Para encerrar, eu queria dar só um recado. Falamos hoje de sorte, de pagamentos, de chance de classificação, de reforço, mas também falamos de preocupação, de Abel Braga explicando o porquê de uma declaração que teoricamente foi infeliz. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a vida é muito curta, gente, pra gente ficar apenas analisando o que é bom, o que é ruim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, e me incluo nisso também. Paciência com as pessoas, paciência com o esporte. Somos todos apaixonados, mas acima de tudo, as pessoas que estão dentro do campo não são máquinas, não são super-heróis. E nós, é claro, apaixonados, cobramos às vezes de uma maneira muito exacerbada, muito forte. Morreu ontem nos Estados Unidos um dos maiores atletas de todos os tempos. Para quem gosta de basquete, eu sou um deles. Morreu Kobe Bryant, um dos jogadores mais emblemáticos e que passou por muitas dificuldades. Saiu do college direto para a NBA, ficou quase 1 ano e meio a 2 jogando mal, sendo muito criticado,
e virou quem virou. Kobe Bryant teve um problema de adultério na sua vida. Não foi consumado o estupro, ele não foi indiciado pelo crime, mas foi uma mancha na sua carreira. E no último jogo dele, fez 60 pontos, praticamente passando já da idade, mostrando que idade não tem problema. E por que eu falo tudo isso? Porque num sopro foi-se um herói. Alguém que a gente achava que jamais morreria. Será que não vale a pena a gente refletir um pouquinho de tudo que a gente cobra, de tudo que a gente xinga, de tudo que a gente briga? Eu sei que tem a paixão e o sentimento, mas acima de tudo seria muito legal a gente pensar que nós estamos na vida de passagem. Continuemos cobrando, mas vamos ser mais calmos. Me incluo nessa também. De repente, um pouquinho mais de paciência com o Abel, um pouquinho mais de paciência com o Germancano. Já queriam que o gringo fosse retirado, que o gringo fosse queimado. Um pouquinho mais de paciência com o Gabriel Peck. É um menino, com os meninos da base que perderam para o Flamengo. Enfim, tenhamos um pouco mais de paciência. Hoje fizemos um bom dia com notícias alegres e notícias tristes. E elas estão aí para serem dadas, tristes ou alegres. Porque a vida, como eu disse anteriormente, é um sopro. De repente, amanhã, a gente não tá aqui. Ok, turma? Um grande abraço. Fiquem bem. Uma ótima segunda-feira. Até logo mais na live. Tchau.